Boa tarde, gente. Depois dessa, né, vai ficar difícil, mas a gente vai tocar. Vamos lá. Aperta aqui. Quem aqui já passou por um divórcio? Levanta a mão. Graças a Deus, livramento. E quem aqui conhece alguém, assim, um parente, uma prima, uma vizinha que passou por um divórcio recentemente? Bastante. Em 2023, a gente bateu um novo recorde. Nós chegamos a 420 mil divórcios. Ultrapassamos os divórcios alcançados na pandemia, que foram 360 mil. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Num divórcio com filhos, quem é que mais sofre? Os filhos. E eu vou começar contando a minha história sobre divórcio. Quando eu tinha 13 anos, os meus pais decidiram se separar. E decidiram várias coisas na minha vida. Naquela época, a criança não decidia nada. Criança não merecia explicações. Criança tinha que obedecer. Hoje você vai para a casa do seu pai. Amanhã você vai para a casa da sua mãe. E tudo que eu ouvi era que eu tinha que ser uma boa menina, porque os meus pais estavam sofrendo. Criança não sente, criança não entende, criança esquece. Faz sentido, gente? E hoje, o meu trabalho é contar para as pessoas, explicar para as pessoas que os filhos são os que mais sofrem com o divórcio. Mas, na maioria dos casos, em silêncio. O divórcio foi legalizado no Brasil há 48 anos. E de lá para cá, muita coisa mudou. No começo, os homens pediam divórcio, geralmente para ficar com uma outra mulher. E hoje, em 70% dos casos, as mulheres pedem o divórcio. Mas eu não vou ter tempo de explicar isso agora. Fica para a próxima. E por que as pessoas se separam? Por quê? Por que as pessoas se separam? Nós temos 3 motivos mais comuns. O primeiro é a traição. O segundo, as questões financeiras. E o terceiro, a comunicação, que piora muito com o nascimento dos filhos. Em 2023, mais de 46% dos divórcios aconteceram em famílias com crianças menores. As brigas vão aumentando, os conflitos vão acontecendo e, de repente, aparece uma solução mágica para o problema. Qual que é? Divórcio. Eu não olho mais na sua cara, você não olha mais na minha e está tudo resolvido. Com filhos, não. Não tem nada resolvido. Com filhos, esse casal ainda vai ter muito que falar, muito que negociar. E aí a gente tem um desafio. Como é que você negocia, como é que você conversa com uma pessoa que te feriu, te sacaneou, te traiu e, na maioria das vezes, não honra minimamente com o papel parental com o teu filho? Quem vai ter mais trabalho com isso, pai ou mãe? Pai ou mãe? Nossa, a mãe. E como é que você vai cuidar disso com um pai que está o tempo todo discordando de você, que não te escuta, que não estuda para ser pai no divórcio, e que muitas vezes assume o papel de um homem solteiro, sem filhos? Faz sentido, gente? O que a gente sente? Uma impotência muito grande. Você não consegue proteger o seu filho, você não consegue educar como você gostaria, você perde muito do que acontece com o seu filho quando ele está com o pai. Porque o pai não te conta, e ninguém vai te contar. O filho vai passar o final de semana com o pai lhe manda mensagens de birra. Ele não atende às chamadas. O seu filho não vai comer direito. Ele não vai honrar com a rotina. E muitas vezes a criança volta para a tua casa
doente. Você que se vire para colocar tudo de volta no lugar. Faz sentido, gente? Como é que a criança se sente diante de tudo isso? Como é que vocês acham que ela se sente? Assistindo os pais brigando, se desrespeitando, ocupados demais em provar um para o outro quem é que tem razão. Anotem. Todo filho no divórcio sempre sente culpa pela separação dos pais, em algum momento. Mas poucas pessoas sabem disso. Em 2017, eu me separei. Eu tenho um filho de 16 anos, estou na adolescência também, Jaque. Maior que eu, a gente sai para jantar, o pessoal diz, bem-vindo, casal. E eu fui procurar ajuda especializada, alguém que pudesse me dizer, está certo ou está errado? Eu estou certa ou estou errada nessa nova dinâmica familiar? Eu não encontrei esse profissional. Eu sou psicóloga desde 2002, eu fiz a formação em orientação parental, eu li muito, eu estudei muito, eu fiz terapia, mandei o meu filho para terapia, mas o sentimento de impotência continuava ali. E tem muita mãe que diz o seguinte para mim, Sônia, é jogo perdido. Se você faz a sua parte, o pai não faz a parte dele, não tem como. Você conserta e o pai estraga. O que vocês acham? Mentira. Eu não me conformei com isso também. Em 2022, eu tive a sorte de estar pela primeira vez aqui, nesse congresso. Olha que coisa boa. E assisti a palestra da doutora Juliana Franco, uma pediatra, que está aqui mais uma vez. E ela trouxe a referência de um livro, quem quiser, anote. Chama O Mal Profundo, da doutora Nadine Burke. E ela fala sobre trauma ao longo da vida e os seus efeitos. E o que eu aprendi nesse livro fez total diferença para esse trabalho. Toda criança precisa de pelo menos um adulto funcional na vida dela para ter mais chances de se tornar um adulto equilibrado emocionalmente. E aí eu disse, é isso. Existem estudos que podem provar que sim, é possível, não desista, mãe. O pai é disfuncional, mas se essa mãe for funcional, essa criança ela vai ter mais chances. Será que é fácil, gente? Não, mas é possível. Eu não tenho todas as respostas e estou aqui para pedir a ajuda de vocês, para a gente continuar com isso. Mas eu vou contar para vocês o que eu aprendi até agora. E uma das coisas que a gente precisa preservar é a conexão dessa mãe com o teu filho. E aí vem a pergunta. Como é que essa mãe dá colo em um momento em que ela também precisa de colo? E aí não tem jeito. A gente vai precisar reescrever a nossa forma de educar filhos no divórcio. Quem é divorciado aqui sabe, não é possível educar filhos no divórcio da mesma forma com que educamos nas famílias tradicionais. Então, a gente vai precisar reescrever crenças, rever uma série de valores e uma série de hábitos que a gente precisa perguntar. Será que isso está afetando o meu filho? Será que isso realmente é saudável para essa criança? Eu vou dar um exemplo e vou pedir ajuda de vocês. Em um atendimento de uma querida, uma pessoa terapeutizada, uma mulher esclarecida, que estuda para ser mãe no divórcio, 20 anos de casamento, 2 filhos, chegou o divórcio. E ela foi ter uma conversa com o filho dela. Ela tem uma menina e um menino. Um menino de 12 anos. Ela chamou ele e disse o seguinte, precisamos ter uma conversa. Papai saiu de casa, agora estamos aqui, nós. E você agora vai ser o homem da casa. Mais comum do que o que vocês imaginam. Está errado, gente. Porque a gente está tirando a criança do lugar de criança. Quem está notando? Todo filho no divórcio tende a assumir inconscientemente esse buraco, essa responsabilidade de ser um adulto nessa dinâmica familiar. Então, para os pais,
A gente precisa ensinar os pais a permitir que os filhos continuem sendo os filhos nessa dinâmica. De tanto escutar histórias como essa, eu construí o mapa do divórcio, aquele que eu procurei lá em 2017. O que está certo, o que está errado, o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar. E nesse mapa, a gente tem aí sessões individuais, mentorias, nós temos estudos de livros, grupos, encontros presenciais. Inclusive, eu tenho a honra de ter uma delas aqui comigo. Cadê a Lívia? Está lá em cima, que veio me acompanhar. Tem gente assistindo também. E a gente tem como base essa frase que eu gosto bastante, que é mãe feliz, filho feliz. E isso funciona como uma espécie de lembrete ali na comunidade, para dizer o seguinte: para você conseguir cuidar do teu filho, você precisa primeiro se cuidar. Parece fácil, mas para uma mãe no divórcio, que vocês sabem mais ou menos como é o cenário, é bastante desafiador. Desde 2020, eu só atendo mães divorciadas. Foram mais de 2.000 mães atendidas, mais de 200 mães na comunidade. E a gente tem mais de 3.300 vidas de crianças impactadas, vivendo o divórcio com menos traumas, mais respeito e mais amor. Obrigada. A gente fez um encontro presencial, vieram mães de todo o Brasil. Já existe esse trabalho, eu atendo uma pessoa em Portugal, uma mãe solo, só mudou o país, tá? Continua as mesmas coisas, assim, só para matar a curiosidade. E essa é uma foto aqui de algumas das mães que vieram para São Paulo. Nos encontramos no dia 20 de setembro. E o que é gostoso de ver? Mães se tornando o adulto funcional na vida dos seus filhos. E o que é que a gente não pode esquecer aqui na jornada da mãe solo? Quando o filho está com o pai, a responsabilidade é do pai. Muito bem. O pai não vai honrar com o combinado, tá certo? Na verdade, é esse o combinado. E ela vai ter que seguir a vida dela independente disso. Ela vai precisar se cuidar, ela vai precisar viver a vida dela independente disso. Será que é fácil, gente? É um trabalho danado. Mas vamos lá. Qual é a minha missão? Eu cresci ouvindo que tinha dado tudo errado na vida. Que o amor é uma mentira. Então, a minha missão hoje é permitir que os filhos no divórcio possam acreditar no amor. E ensinar os pais a dizer e a agir de uma forma que os filhos possam acreditar que eles são fruto do amor e não de um erro. E vai ficar aqui o meu convite. Nós temos 11 milhões de mães solo precisando da sua ajuda. E mais de 11 milhões de crianças que podem ter suas vidas impactadas por você. Vamos juntas? Eu sou Sônia Portes, obrigada. Eu sou Sônia Portes e ajudo a reduzir os traumas dos filhos no divórcio. Muito obrigada.